Olá, corredores, bem-vindos à segunda aula, a aula número 2 sobre como criar uma planilha de treinamento de corrida. Este é um curso exclusivo aqui da Academia da Corrida e que nós vamos explicar passo a passo como criar uma planilha do zero até ao recorde pessoal do vosso corredor. Uh, Esta aula vai ser muito importante porque vai uh, dar-vos as bases para conseguirem construir a planilha. Porque nós, sem termos um conhecimento muito profundo do corredor, que nós vamos treinar, e no limite até podemos ser nós, a nós próprios, e portanto temos que nos conhecer a nós próprios e saber o tipo de treinos que nós costumamos fazer. Portanto, vai ser extremamente importante porque se eu estou a treinar um corredor que faz os 10 km em 30 minutos, a planilha há de ser um pouco diferente de um corredor que é iniciante e começou agora a treinar. E portanto é muito importante nós sabermos exatamente quem vamos treinar para fazermos uma planilha o mais adequada possível, porque uma planilha não pode ser uma receita de bolo que é aplicado por toda a gente, da mesma maneira, por toda a gente. Tem que ser uma coisa personalizada e adequada para cada um dos corredores. E este é um dos pontos-chave e que vos vai permitir ter uma mais-valia muito grande, porque a maior parte das planilhas que nós vemos na internet são planilhas que toda a gente faz o mesmo tipo de treinos, e aqui nós vamos conseguir distinguir os vários tipos de corredores e conseguir fazer planilhas adequadas para cada um desses corredores. E tal como eu estava a dizer, nós temos que uma responsabilidade muito grande, que é nós, ao treinarmos um corredor, nós temos a obrigação, não é só arranjar uma planilha genérica para ser mais fácil nós treinarmos centenas de corredores e depois conseguirmos ganhar dinheiro com o pagamento que eles nos fazem e depois essas planilhas não darem origem a nada. E isso vai dar origem também a muitas desistências. Há muitos corredores que depois deixam de treinar com vocês porque sabem que vocês treinam centenas de corredores e acabam por não fazer um acompanhamento correto. E portanto, aqui o papel é nós assumirmos um papel de nós conhecermos quais é que são os fatores únicos de cada corredor, quais é que são as suas habilidades, quais é que são as limitações e quais é que são os seus objetivos. E nós temos que não só pensar na questão do desporto, na questão de quais é que são os objetivos e treinar o corredor e ensinar-lhe a fazer, sei lá, educativos de corrida ou ensinar o corredor a fazer treinos de tiros e treinos leves e treinos ritmados. Nós temos que compreender como é que é cada corredor, porque só conhecendo ao pormenor cada corredor é que nós conseguimos garantir que o treinamento é eficiente e seguro, porque também está em causa a própria segurança do corredor, porque imaginemos que o corredor tem alguma doença qualquer, sei lá, cardíaca ou uma coisa qualquer. Nós não podemos estar a fazer o tipo de treinos exatamente iguais a um corredor que não tenha esse tipo de problemas. E, portanto, a própria segurança do corredor também poderá estar em causa e os próprios objetivos e a forma como nós direcionamos os objetivos do corredor também são diferentes. E um dos aspectos mais essenciais para o sucesso de um plano de treinos é nós compreendermos qual é que é todo o histórico do corredor. Porque o corredor até pode ser iniciante na corrida, mas já ter um histórico de praticar desporto ao longo de muitos anos. Pode ter praticado futebol, pode ter praticado ginástica, pode ter praticado basquete, pode ter praticado ciclismo. Todos esses pormenores são importantes porque nem todos os corredores amadores ou corredores iniciantes vão ter o mesmo tratamento, porque um corredor que sempre praticou desporto, praticou futebol, praticou outro tipo de modalidade, pode ter uma condição física muito melhor às vezes do
corredores já intermédios de corrida, né? E portanto, nós temos que saber qual é que é o histórico desportista desse corredor, desse corredor que nós vamos treinar. Temos que saber o histórico de lesões e também a experiência que ele teve. É muito importante nós conhecermos as suas lesões que já tiveram, para nós até adequarmos o tipo de corrida e o tipo de plano ao tipo de lesões que tiveram. Quer dizer, se eles já tiveram problemas no menisco, se têm problemas de outro tipo de lesão, nós vamos ter cuidado e vamos fazer muito enfoque, por exemplo, no reforço muscular. E portanto é muito importante nós termos um conhecimento mesmo muito profundo dos corredores. Isto de forma a evitar que o corredor volte a incorrer nos erros que teve no passado e ter sobrecargas desnecessárias, porque há corredores que não têm capacidade, por algum problema físico, para fazer algum tipo de provas. E, portanto, se nós já sabemos, por esse histórico, que o corredor teve problemas, então nós não vamos cometer os mesmos erros. Termos um conhecimento também de quais é que são os objetivos, e isso é um tema que nós vamos falar à parte, sobre os objetivos que os corredores têm, também é essencial, porque nós, sabendo que o corredor apenas quer fazer corrida de manutenção para baixar um pouco o peso, para se manter saudável, é diferente o plano se ele quiser fazer uma maratona daqui a um ano ou daqui a 6 meses, ou se quiser bater o recorde pessoal nos 10 km, ou fazer 40 minutos nos 10 km, qualquer coisa. E, portanto, nós temos que alinhar esses objetivos com todo, todo o plano que nós vamos fazer, de forma a que e até redirecionar os objetivos para que o corredor esteja constantemente motivado, porque o corredor muitas vezes aparece com grandes sonhos e nós, como treinadores, nós temos que refriar um pouco as coisas, acalmá-lo um pouco e direcioná-lo para objetivos mais pequenos, mais parcelares, tendo esse objetivo grande em mente para o futuro, mas para agora nós necessitamos que ele esteja constantemente motivado, porque se nós temos um objetivo muito ambicioso, o corredor corre o risco de se frustrar por não conseguir atingir esses objetivos. Além disso, nós sabermos qual é que é a exata disponibilidade do corredor para treinar é extremamente importante. Isso é quase óbvio o que estou a dizer, mas muitas vezes os corredores, quando começam a correr, são tão entusiasmados que dizem que querem correr todos os dias e querem treinar todos os dias e querem treinar muitos quilómetros, e nós temos que, de certa forma, acalmá-los um pouco para já não se lesionarem, porque de início têm dificuldade em correr muito tempo ou muitos dias porque vão lesionar-se, vão ter dores musculares, e por outro, para que aquele entusiasmo depois não dê origem ao overtraining, que depois eles vão desistir. Nós temos que manter o corredor sempre motivado, temos que arranjar forma de o motivar. E uma das formas que nós temos de os motivar é, por exemplo, se eles querem correr 5 vezes, nós no início podemos até dizer para ele correr só 3, que é para depois correr num dia, no dia seguinte não corre e descansa, mas sente saudades de correr e, portanto, no dia seguinte, quando vai correr, já vai mais entusiasmado. Agora, se o corredor começa logo 5 vezes por semana, começa a ficar muito cansado, começa a ficar muito lesionado, começa a ficar com dores musculares, acaba por desistir e acaba por ter aqui um excesso de treino e ter um stress que é perfeitamente dispensável. Nesta luta para conseguirmos conhecer ao pormenor os corredores, é fundamental nós termos informação das necessidades nutricionais e de recuperação dos corredores. Existem corredores que, pela sua capacidade, recuperam muito facilmente, porque já têm um histórico de corrida, outros que isso não acontece e, portanto, nós temos que às vezes dar mais dias de
pausa do que outros, assim como o próprio peso que o corredor tem, as necessidades que tem de até de, eventualmente poder necessitar de fazer algum tipo de dieta, nós conseguirmos também explicar ao corredor quais é que são os hábitos corretos em termos de alimentares, em termos de sono, conhecer os hábitos que eles têm em termos alimentares, tentar falarmos sobre nutrição, mas também é um aspecto que nós podemos abordar com o corredor, porque nós podemos verificar que o corredor está um pouco pesado, isso depois vai ter mais impacto nas articulações, vai ter mais dificuldade em evoluir e, portanto, o próprio corredor pode querer emagrecer um pouco e nós até temos que direcionar o próprio plano para as necessidades que o corredor tem, porque se o corredor tem peso a mais, então nós não vamos pô-lo a correr durante horas seguidas, nós vamos primeiro fazer treinos muito mais leves, de forma a que ele também aliando o treino à própria nutrição também consiga baixar o peso e só depois então de baixar o peso nós então começamos a forçar um pouco mais o próprio treino. Em resumo, nós quando fazemos um plano de treinos, nós devemos ter um conhecimento muito profundo do corredor. Nós devemos saber tudo, praticamente tudo, devemos fazer quase um interrogatório, como se estivéssemos na polícia a fazer um interrogatório sobre um crime. Nós temos que saber tudo sobre o corredor. De início, até pode ser um pouco desagradável nós estarmos a fazer tantas perguntas, porque o corredor às vezes sente algum desconforto nós estarmos a perguntar tantas coisas, mas tem mesmo que ser, porque é a própria segurança do corredor, porque nós não conhecemos bem o corredor e muitas vezes até pode ser daquele tipo de treinamentos à distância que está mais em voga cada vez mais. Nós não conhecemos pessoalmente o corredor, é um corredor que nos contactou e nós vamos treiná-lo e nós não conhecemos nada sobre ele, não sabemos quem ele é e portanto nós necessitamos de saber tudo sobre o corredor, porque está em causa não só fazermos o plano que seja o mais adequado possível, como também não colocarmos em causa a segurança do corredor. E, portanto, nós devemos conhecê-lo, assim como ele também nos deve conhecer a nós tentarmos explicar qual é que é a metodologia de treino que nós vamos aplicar, mas é muito importante mesmo nós conhecermos o corredor, porque não vai correr bem se nós fizermos um plano que não seja o mais próximo das necessidades desse corredor. E mesmo conhecendo o corredor, nós muitas vezes vamos ter que adaptar os planos ao longo do tempo. E isto que aparece agora no ecrã é quase um resumo do que nós já falámos, que é, de certa forma, nós analisarmos o histórico de lesões, porque é importante nós sabermos que tipo de lesões o corredor já teve. Imaginemos que o corredor já teve um problema cardíaco, portanto nós necessitamos saber isso para saber o tipo de carga de treinos que nós devemos fazer. Se o corredor nunca teve problemas e até fez exame já há pouco tempo, então nós estamos mais confortáveis. Se é um problema que é um corredor que tem problemas cardíacos, tem problemas de tensão arterial, tem obesidade, tem um monte de problemas, então se calhar nós até devemos pedir para ele ir a um médico para o liberar para fazer estes planos de treinos e para começar a correr. Da mesma forma, também sabermos o nível de experiência do corredor, nós sabermos exatamente há quantos anos corre, que tipo de treinos fazia, saber quais é que são os objetivos e nisto dos objetivos nós devemos também ajudá-los a definir os próprios objetivos, porque os objetivos às vezes são muito exigentes, são muito ambiciosos e portanto, ou outras vezes também são muito vagos, que é melhorar na corrida, ter uma vida mais saudável, portanto, acabam por ser objetivos, são tão vagos que acabam por não ter grande impacto. Sabermos qual é que é a disponibilidade de tempo, quais é que são as expectativas que o corredor tem sobre o progresso
ao longo dos vários meses, ao longo dos vários anos, e nós a também percebermos, então, pelas expectativas também, nós tentarmos, de certa forma, alinharmos as expectativas que eles têm às expectativas que nós verificamos que ele tem possibilidade de cumprir. Que tipo de outras atividades físicas é que já praticaram e que praticam, como treinos de força, yoga, natação, ciclismo, e que podem também influenciar a sua performance ao longo dos treinos. A questão da dieta, da nutrição, que é muito importante porque os corredores que têm excesso de peso poderão vir a ter problemas. E para começar a correr, e portanto é necessário nós também redirecionarmos, e o facto de nós sermos treinadores também vai ajudar o próprio corredor na questão da nutrição, porque nós também podemos estar sempre a falar nisso, podemos sensibilizá-los sobre essa importância, a importância disso. Portanto, é uma coisa que poderá ser útil até para o corredor, porque o corredor sabe que o treinador de vez em quando vai perguntar qual é o peso que tem, como é que está a correr a alimentação, e portanto acaba por ter também ali um certo compromisso, porque se não tiver ninguém a perguntar-lhe, se estiver a autotreinar-se, acaba por se perder um bocadinho essa vantagem de ter o treinador. Portanto, nós podemos fazer esse papel de estar a relembrá-lo da importância da nutrição. Não só quando se tem excesso de peso, mas também quando se tem o peso adequado, mas que é necessário também ter um conjunto de nutrientes, porque a corrida é como um carro. Nós não conseguimos colocar um carro a andar sem gasolina e, portanto, nós também não conseguimos correr sem nos alimentarmos. E é necessário um conjunto de nutrientes, e há alguns que são mais adequados do que outros para a corrida. Também sabermos se o corredor tem alguns problemas em correr com frio, em correr com calor, em correr com o tipo de condições atmosféricas adversas, para adequarmos e até treinarmos esse tipo de situações, ou se ele está a treinar para uma corrida que vai ser em condições adversas. Portanto, é importante nós também treinarmos esse tipo de aspectos em que o corredor não é tão bom ou que é mais forte. E, muito importante, e é um dos aspectos principais, é nós termos o feedback de outros tipos de treinamentos que o corredor já fez, como é que correu, que tipo de treinos fez, o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que gostava mais, o que é que gostava menos, para nós também ajustarmos o nosso plano às necessidades e ao passado que o corredor tem. E isso é extremamente importante. Na prática, como é que isto funciona? Na prática, funciona nós agarrarmos uma folha de papel, um caderno, uma caneta e começarmos a escrever coisas. Começamos a escrever no papel, perguntamos qual é o nome, olha, como é que te chamas? Chamo tal, que idade é que tens? E nós conseguimos perceber qual é a idade, qual é o peso. Em função do peso, nós até podemos calcular qual é o índice de massa gorda, o índice, pronto, conseguimos ir à internet e saber se a pessoa está com o peso normal ou um pouco acima ou um pouco abaixo, ou se está, pronto, como é que está, se está com obesidade, se não está. Saber há quanto tempo corre, saber há quantos anos corre, porque é que começou a correr, quais é que são os seus objetivos, quantas vezes treinam por semana, e em função disto, nós depois saber que tipo de doenças é que já tiveram ou que têm, e é importante nós criarmos aqui uma relação e não criticar nada, né? Se fazeres perguntas, mas sempre com um aspecto positivo. Então, quantas vezes corres? Vai, pronto. Então, corres 3 vezes. Então, e a que dias é que tu corres da semana? Pronto, é à segunda, à quinta e ao domingo. Pronto. Então, e o trabalho, o que é que fazes? Olha, então eu trabalho numa empresa qualquer e trabalho um determinado horário e só posso correr a determinados dias. E, portanto, nós conseguimos, a partir daqui, nós começarmos a fazer quase uma árvore mental
de todo o raciocínio e começamos a perceber. Então, pronto, este é um corredor que é completamente iniciante. Então, se é iniciante, eu vou começar a direcioná-lo para a árvore dos iniciantes. Então, o iniciante é o quê? É aquele corredor que quase não corre, ou que nunca correu, e que também não tem grande histórico de corrida ou de desporto. E então começamos a perceber, bem, espera lá, então se calhar eu vou ter que começar os treinos por intercalar corrida com caminhada. Então começamos a perguntar, então se eu te dissesse agora para ir correr, quanto tempo é que aguentavas sem parar? E a pessoa diz, eu consigo, sei lá, 5 minutos. Pronto, então quer dizer que se eu fizer um plano em que vou intercalar corrida com caminhada, então eu posso pôr 3, 4 minutos de corrida, depois 1 minuto de caminhada, ou 2 minutos, ou 3, depois mais uns minutos de corrida. Se o corredor me disser, epá, eu ao fim de 1 minuto eu já não consigo parar, então vamos começar com 1 minuto, ou vamos passar. Estão a perceber qual é a lógica? É nós conseguirmos perceber qual é que é o tipo de corredor, qual é que é o tipo de treinos que eles aguentam, que é para nós conseguirmos direcioná-lo para aquele treino, para o nosso plano que nós estamos a fazer. Nós, à partida, nós soubemos logo que era um corredor amador, que era iniciante, então, porque mesmo dentro do iniciante há corredores que já estão a correr antes de falarem connosco, já estão a correr há 6 meses e já conseguem correr 2 ou 3 quilómetros, então já não é 1 minuto só de corrida e 3 minutos de caminhada, se calhar já é 1 minuto, 1 quilómetro de corrida, mais 200 metros de caminhada, depois mais outro quilómetro de corrida, ou seja, já conseguimos direcionar. Portanto, por isso é que nós não conseguimos fazer uma receita de bolo que seja aplicável a todos os corredores, porque há corredores que, mesmo dentro do iniciante, que têm que nunca correram e que não aguentam mais do que 1 minuto a correr. E há outros que já aguentam 10 minutos ou aguentam 5. E depois há os corredores que já são corredores mais ou menos intermédios, que já fazem provas de 10 km ou fazem provas de 5 km. Então nós aí começamos a tentar perceber o tipo de treinos é que fazem. Então, que treinos é que fazem? E eles dizem, olha, eu faço 3 vezes por semana ou 4 vezes, faço treinos de 10 km. E nós, então, mas que treino é que fazem? Fazes sempre o mesmo treino? Fazes sempre os 10 km? E ele diz, sim, faço sempre 10 km, que é para depois, na prova, também conseguir fazer os 10 km. Nós, apesar de vermos que isso pode ser errado, que ele devia fazer um tipo de treino diversificado, nós não podemos dizer, meu parvalhão, então mas tu fazes sempre o mesmo treino, então é sempre feijão com arroz, não pode ser, tens que diversificar os treinos. É claro que ele não sabe isso, porque se ele soubesse, ele já fazia de outra maneira e nem sequer precisava de treinador, e portanto nós temos que não criticar os corredores, não criticar as pessoas, porque é também com a nossa intervenção que eles vão melhorar. E portanto, então o que é que nós depois começamos a fazer? Começamos a pedir, então como já faz vários treinos por semana, até faz o treino longo, até faz alguns treinos de tiros, então perguntamos que tipo de treinos é que fazem, depois pedimos a conta do Strava ou pedimos para eles nos mandarem uns prints dos últimos 4, 5 treinos para nós percebermos qual é que é o ritmo a que eles correm e portanto nós ao sabermos isto, nós vamos saber como vamos direcionar. Então sabemos, olha, isto é um corredor que faz os 10 km em 1 hora. Então eu vou ter que direcionar isto para este corredor, para este tipo de plano. Se eles fazem já em 40 minutos ou em 50, então nós já vamos fazer outro tipo de plano completamente diferente e com outro tipo de carga de treinos. Portanto, é importante nós termos tudo registado depois numa folhinha, em que nós vamos saber tudo o que o corredor faz, tudo o que o corredor nos disse, para nós depois irmos fazer aquele plano que vai ser o mais adequado para a condição física dele. Não é? Depois também é importante nós termos, de certa forma, um certo compromisso dele.
e tentar logo explicar algumas coisas. Por exemplo, nós perguntamos, então quantos dias é que podes correr por semana? Eu posso correr 5 vezes por semana, ou 6, eu estou desempregado, eu posso correr à vontade, não há problema nenhum, quer dizer, posso correr todos os dias. Portanto, vou todos os dias porque eu quero. Olha, então, se calhar o melhor é nós começarmos com 3 vezes por semana, porque estamos a começar, e então fazemos até 3 treinos de corrida, depois fazemos mais 2 treinos de reforço muscular, uns exercícios em casa, uns agachamentos, e aí tu até depois, ao longo do tempo, até vais percebendo se consegues correr mais dias, menos dias, em função. Portanto, nós conseguirmos direcionar o corredor para aquilo que nós achamos que é o melhor para ele. E depois perguntamos, então, e qual é que é o teu objetivo? Tu começaste a correr, queres perder peso? É isso? Pronto, então vamos lá. Então, e como é que está a ser a tua alimentação? E já foste a algum nutricionista, não foste? Tipo de coisas comes? Pronto. E portanto nós a partir daí nós começamos também a direcioná-lo para o que é que pretendes fazer? Eu pretendo fazer uma maratona daqui a pouco tempo. Então, mas espera lá, mas há quanto tempo é que corres? Comecei agora. Então uma maratona se calhar é complicado. Mas é assim, mas há muita gente que faz com maratonas em 6 horas e eu quero é fazer uma maratona, quero ser maratonista. Então, mas isso vai-te fazer problema, vai-te dar problemas aí depois nas articulações, ainda por cima estás com excesso de peso. Portanto, é melhor começares pelos 10 km. Olha, vamos começar pelos 10 km e depois, ao fim de pouco tempo, já estás a fazer uma meia maratona, depois a maratona, então, mas começamos pelos 10. Ou seja, tentamos direcioná-lo para aquilo que nós achamos que é o melhor, mas não impondo nada e dizer, epá, tu és parvo, então, mas agora tu vais fazer já uma maratona, tu ainda não consegues correr 10 minutos. Nós temos que ser compreensivos, porque o corredor necessita da nossa ajuda para nós o orientarmos para aquilo que é o melhor para ele. Pronto, e basicamente é isto, é muito importante nós termos este histórico, tudo registado. Podem usar um aplicativo qualquer, um bloco de notas em papel, pode ser um telemóvel, pode ser no computador, mas é importante vocês manterem esta informação toda para nós conhecermos o corredor e sabermos tudo o que ele faz, o que ele não faz. Portanto, é extremamente importante nós conhecermos as coisas e, e termos um registro de tudo. E sempre que houver alterações, nós registarmos depois as provas que eles vão fazendo, nós sabermos o tempo que costumam fazer. Se nós depois... há corredores que não têm a mínima noção de quais é que são os ritmos a que devem correr. Então, se nós fizermos um teste, por exemplo, o teste de 3 km ou o teste do género, nós termos tudo registado para nós vermos a evolução e também explicarmos como é que é essa evolução. Portanto, é muito importante haver essa conexão entre o corredor e o treinador, nós tentarmos explicar o nosso ponto de vista e também nós ouvirmos o ponto de vista do corredor. Portanto, é basicamente isto o que eu vos tinha hoje para falar. Acabei por não falar sobre o tema dos objetivos, que estava também previsto falar hoje, mas o vídeo já está a ficar muito longo e, portanto, o próximo prometo que é mesmo sobre a definição dos objetivos. E o desafio que eu queria deixar-vos era vocês mandarem, eu vou deixar nas descrições, na descrição do vídeo, o link para um grupo do WhatsApp que vai ter alguns dos alunos que queiram se inscrever nesse grupo, para nós também trocarmos algumas opiniões. E era importante vocês terem um corredor, alguém que seja conhecido, em que vocês fizessem este tal questionário, esta informação, e escrevessem ou num papel, ou no computador, ou no Excel, onde quiserem, e enviassem depois para esse grupo do WhatsApp que eu vou colocar depois na descrição. E eu prometo que depois dou o feedback sobre esse relatório que vocês fizerem. Portanto, não é necessário nada de muito sofisticado. No fundo é nós sabermos qual é a idade, qual é que é o peso, qual é que é o histórico de lesões, o histórico de corridas, o histórico
de alguns treinos que fizeram ao longo do tempo, o tipo de relógio que têm, se têm o coisa para ver o sensor para ver as pulsações, saber quais é que são os objetivos e enviem para esse grupo do WhatsApp que eu prometo que vos ajude depois a tentar melhorar a informação e a própria informação que vocês recolheram para vos ajudar a criar esta planilha. Porque é muito importante nós conhecermos o corredor. Porque se nós não conhecermos, vamos fazer um plano que não vai ser minimamente adequado. E quase de certeza, mesmo sabendo tudo sobre o corredor, os primeiros planos, os primeiros meses, vão ser meses de experiência, meses de conhecimento de uma parte para o outro, né, tanto do corredor como do próprio treinador, e que vão ser muito importantes. Agora chegou o momento de subscreverem o canal, no caso não terem subscrito, ativarem as notificações para depois serem alertados sempre que houver novos vídeos e partilharem com os vossos amigos. Pronto, com certeza vocês terão outros amigos que gostavam de saber fazer uma planilha do zero e, portanto, partilhem com eles. Até à próxima aula.